uma das questões que queria perguntar-lhe, em primeiro, porque já vem no seguimento da anterior inquirição e que me deixou dúvidas, portanto, mencionou que a marcação da consulta tem origem na sinalização por parte do Sr. Secretário de Estado. Mas também mencionou que os médicos têm a liberdade de marcar as consultas e que, portanto, não tem qualquer condicionamento relativamente a isso. Ora, se a própria mãe das gêmeas já tinha remetido um e-mail... Pelo menos eu entendo que não devem ter. Pronto. Se a mãe das gêmeas, até então, já tinha remetido, julgo que foi no dia 14 de novembro, um e-mail diretamente à doutora Teresa Moreno, a requerer essa consulta, porque é que isso não foi um fator suficiente para se proceder à marcação da consulta e foi necessária a sinalização do Sr. Secretário de Estado? Essa é uma boa pergunta, Sra. Deputada, mas quem poderá responder a ela é apenas a doutora Teresa Moreno. Sim, mas na altura era o diretor clínico e, portanto, era superior hierárquico da doutora Teresa Moreno. Mas eu só tive... Acresce que, deixe-me só claro, terminar, que tinha recebido informação desse e-mail através da doutora Ana, peço desculpa, Ana Isabel, que era a diretora do Departamento de Pediatria, que tinha remetido o e-mail para si. Não. Esse e-mail, que agora percebi pelas audições que a doutora Teresa Moreno remeteu à professora Ana Isabel Lopes no dia 14 de novembro, é um e-mail que eu não tenho conhecimento desse e-mail. O que a professora Ana Isabel Lopes me transmitiu foi o que eu citei na minha declaração, foi de que haveria informação de casos a carecerem de discussão e que tinham várias origens. Portanto, não havia nenhuma menção específica a ninguém. Portanto, não recebi esse e-mail da doutora Teresa Moreno em que ela, pelo que percebi na Comissão, volto a dizer, falava especificamente destas duas crianças. O momento em que tive conhecimento destas duas crianças foi através do e-mail de dia 20 de novembro. Até houve uma confusão aqui no passado, nomeadamente até do próprio Dr. António Lacerda Salles, que na sua própria pronúncia afirma que eu tive conhecimento do caso destas duas crianças no dia 15 de novembro. Isso é por mim claramente refutado, porque não tive. Não tive porque não tive, podia ter tido, mas de facto não tive, e portanto como não tive não posso dizer que tive. Portanto, o conhecimento que tive destas duas crianças especificamente e das características clínicas que poderiam levar a que carecessem de observação foi no dia 20 de novembro e depois no dia 21. Portanto, é apenas isso. Eu não consigo perceber isto, porque se a doutora Teresa Moreno tinha todo o interesse clínico, digamos assim, neste caso, portanto, teria todo o interesse em marcar esta consulta, obviamente que e ela própria escreveu no processo clínico que a sinalização vinha do Secretário de Estado. Alguém que escreve isto no processo clínico, isto ela disse, mas eu acho que é óbvio para toda a gente que alguém que sente necessidade de escrever isto no processo clínico é alguém que está desconfortável com a situação e, portanto, isto não é... Deixe-me só terminar. Sim, não é, na minha opinião, não é compatível depois com uma situação de total normalidade e, com todo o respeito, a sensação que eu tenho é que são as hierarquias a protegerem-se. E isto, eu gostava de uma boa explicação para isto. Portanto, ou seja, se a doutora Teresa Moreno, e quando a IGAS fala em insistências e isto tudo, isto faz tudo muito mais sentido e é muito mais compatível com o facto que temos e o facto é que está escrito que há uma indicação do Secretário de Estado e, portanto, não consigo e não tive da doutora Ana Isabel Lopes e também não estou a ter de si uma boa explicação para isto. Qual é, então, a lógica de alguém que acompanha este processo, não marcar imediatamente a consulta, ter tido a necessidade de escrever isto no processo clínico, ter falado em desconforto, ter falado em insistências, mas depois não houve nada disto? Muito bem, faça favor. Sr. Doutor, o meu constituinte está a colaborar respondendo a todas as perguntas. Há pouco foi aflorado já isso e agora voltou a ser feito com insistência. Não responderá a mais nenhuma questão sob a suspeita de que o que diz é mentira. Porque se continuamos desta maneira, não vale a pena estarmos aqui. Isto eu digo desde já. Porque se é para haver dúvida sobre a veracidade dos factos do meu constituinte, vamos discutir isso no sítio próprio. Não na Comissão Parlamentar de Inquérito. Portanto, posso-me refugiar em não responder a estas perguntas, porque começam a ser, sinceramente, muito desconfortáveis, não pela factualidade, mas pelo pressuposto. E o respeito institucional também deve ser recíproco com a pessoa que está aqui à vossa frente. Portanto, pedi à Vossa Excelência que interviesse nesta situação para continuarmos com as nossas perguntas. Obrigado por me ter ouvido. Obrigado, doutor. Antes de dar a palavra,
Peço, de facto, aos senhores deputados que tenham em consideração que, obviamente, o Dr. Luís Pinheiro, apesar de ter sido convocado, estando aqui como arguido, tem sempre a possibilidade de se remeter ao silêncio. Portanto, vamos tentar não pôr em causa realmente a verdade das suas declarações. Se houver factos, obviamente, concretos a apontar, esses factos sejam realmente colocados e questionados, e vamos evitar, então, pôr em causa realmente se o que o Dr. Luís Pinheiro está a dizer ou não, é verdade ou não. É a resposta que ele está a dar e temos que a tomar como certa, atendendo até que ele cometerá um crime se aqui nesta comissão não tiver a responder com a verdade, tal como foi dito inicialmente. Fazemos perguntas que as pessoas podem não responder e, portanto, e que não há aqui nenhum tipo ou tentativa de acusação de nada. São perguntas e há um contraditório que está a ser exercido, porque nós ouvimos umas pessoas dizer uma coisa e outras pessoas dizerem outra, e era só nesse sentido. Passo a palavra, neste caso, à assessora deputada Ana Abrunhosa. O grupo parlamentar do PSD pode iniciar as suas questões. Do PS, peço desculpa, não queria ofender, pode iniciar as suas questões. Obrigado. Não é nenhuma ofensa, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Dr. Luís Pinheiro e os advogados e a equipa que o acompanha, e não posso deixar também de sublinhar que podia ter usado o expediente de não responder, de não falar pelo facto de ser arguido, mas está a fazê-lo e deixar essa nota positiva. Nós, de facto, nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, ouvimos muito disso. E evidências encontramos muito poucas. Encontramos um mail que vem da Secretaria de Estado, isso é inequívoco, mas até ouvimos da parte do professor António Lévio Gomes a dizer o seguinte: o mail de Carla Silva mandam os nomes. Ele disse isto textualmente e, portanto, a interpretação que alguns foram dando ao que aquele mail significava vai variando. Repito, António Lévio Gomes diz: o mail de Carla Silva mandam os nomes. E, portanto, Sr. Doutor, como é que explica que Teresa Moreno tenha escrito que o processo, que aquele processo foi a pedido do Secretário de Estado? Gostava que nos refletisse sobre isso, se é mesmo aquela explicação que nos disse ou se é uma forma irritada de colocar no processo e de alertar. No seu depoimento é referido, questionando se é comum um médico marcar uma consulta para um doente que lhe seja sinalizado por alguém, o declarante referiu que tal é possível. E aqui vários testemunhos tivemos de agendamentos informais. Queria também, Sr. Doutor, que nos falasse um pouco disso e o que é que isso conflitua ou não com a portaria que aqui está em causa relativamente ao agendamento da consulta. Obrigada pela tolerância, Sr. Presidente, e mais uma vez, muito obrigada pelo depoimento. Pedia-me que explicasse como é que eu interpretava que a doutora Teresa Moreno tenha escrito que vinham do Secretário de Estado da Saúde. Ela poderá explicar aquilo, porque de facto havia essa sinalização que tinha origem da Secretaria de Estado da Saúde. E como disse há pouco, não é inabitual, pelo contrário, faz parte das práticas, ser mencionado nos processos clínicos qual é a origem dos doentes. E esta origem, ao ser diferente daquelas que são mais habituais, por redobrada razão, faria sentido ser colocada. Interpreto dessa forma, não mais do que isso, voltando a dizer que a origem das doentes não é determinante para a decisão clínica. E levando-nos aqui à questão dos agendamentos informais. É sabido, vários depoentes aqui com prática clínica diária o mencionaram, que os médicos marcam consultas e observam doentes em contextos que muitas vezes são fora da referenciação formal, através da portaria ou de outro mecanismo que existisse ou que existe em sua substituição. Isso existe, é um facto, não é nenhuma novidade. Cumpre-nos pensar sobre se isso deve acontecer ou não. Eu acho que não deverá acontecer, desde que só poderá acontecer se não for posto em causa o acesso e a equidade no acesso. E há situações como esta em que entendo que não põe em causa a equidade do acesso. Mas, portanto, a prática de muitos médicos e de praticamente todos os hospitais é aquela que já aqui foi descrita com muito mais detalhe e com muito mais clareza do que aquela que eu posso fazer sobre a marcação e agendamento de realização de consultas. Em resumo, existe uma elite política que não tem lugar num Estado democrático,
transparente e focado nas pessoas. Obrigada.